Bom dia, boa tarde, tudo bem com você? Aqui é o Wilker. Vamos aqui trazer uma atualização sobre o price action do Bitcoin. Tudo bem com você? Espero que o seu dia tenha sido abençoado, ontem tenha sido abençoado, essa semana tenha sido uma semana abençoada. Hoje é sexta-feira, dia 11 de abril de 2024. E o Bitcoin está querendo romper a sua resistência majoritária. Vamos dar uma olhada no gráfico agora para vocês. Pessoal, como nós já comentamos nos vídeos anteriores e nos vídeos anteriores, o Bitcoin tem essa resistência aqui, essa linha de tendência de baixa, que vem desde lá o all-time highs de 109 mil. Já testou aqui uma vez, duas vezes, três vezes, e agora mais recentemente, né? Testou a quarta vez aqui no dia 2 de abril e agora no dia 11 de abril está rompendo essa resistência, pelo menos é o que tudo indica, né? Vamos lá, Bitcoin, rompa essa resistência. Vamos buscar preços mais altos, meu amigo. Chega de queda. Bom, nós também chegamos a comentar, né, que aqui ele estava aqui formando uma cunha descendente, né, um falling wedge, como eu expliquei no vídeo anterior sobre o price action do Bitcoin, tá bom? E ele provavelmente viria testar isso aqui, né? Esse rompimento ainda não está confirmado, tá? Vamos dar um zoom aqui para que vocês possam observar. Aqui é o gráfico de 4 horas, vocês podem ver que ele veio aqui, foi rejeitado, o preço recuou dos 83.550 até os 78.400. Foi uma senhora de uma rejeição, mas encontrou suporte aqui no VWAP, né, desse fundo que foi encontrado dos 74 mil, e agora está novamente tentando romper essa linhazinha branca que é abençoada, que tem segurado o preço dele desde lá os 109 mil. Pois bem, então o que eu consigo ver aqui no acontecendo? Primeiro, ele precisa, com muita convicção, vamos colocar dessa forma, né? Com muita convicção, né? Romper isso aqui para cima, tá bom? Romper isso aqui para cima, vir retestar isso aqui, né? Ele deve romper, pessoal, caso isso aqui realmente se confirme, tá? Ele vai vir buscar essa linha vermelha aqui, tá? Que é a resistência majoritária, tá bom? Primeiro, né? Primeiro, vocês têm que entender que acima de topos iguais existem liquidez. Então ele já veio aqui nessa altura aqui, vocês estão vendo? Buscou a liquidez desse topinho aqui. E agora ele está rompendo aqui para buscar primeiro a liquidez desse outro topo aqui, tá? Mas a resistência mesmo, ela está aqui nessa linha vermelha, tá bom? Que é a resistência majoritária desse período todo aqui de price action, tudo bem? Então, entendendo isso, né, pessoal, vocês sabem que ele veio da parte inferior desse perfil, que é o suporte majoritário, essa linha verde, desvio abaixo do suporte majoritário, reconquistou o suporte majoritário aqui nessa linha verde e agora está lutando contra o ponto de controle, tá? Se vai conseguir romper, nós ainda não sabemos, precisamos observar. Mas uma coisa muito ruim é que esse rompimento acontecendo na sexta-feira não é muito bom.
né? Porque é o último dia de negociação e a Bolsa Americana vai parar suas negociações em aproximadamente 1 hora e meia, né? Então isso é muito ruim, porque entra o sábado e o domingo, baixo volume de negociação, e os espertinhos do mercado, né, com muito pouco dinheiro, volume, eles conseguem derrubar o preço do Bitcoin, né? Então isso é muito ruim, mas vamos ver até onde é que isso aqui vai. Então ele está lutando agora para romper o ponto de controle e como nós já falamos aqui no canal, o perfil de volume, que é essas nuvens aqui que nós temos amarela e azul, ela é a forma mais simples de você operar no mercado. Uma vez você estabelecendo o perfil de volume, ele te dá 3 linhas importantes, que é a linha vermelha, resistência majoritária, ponto de controle, que é o preço médio, serve como um imã, tá, para movimentação, que é onde o maior volume de negociação aconteceu próximo e sobre esta linha branca, e a linha verde, que é o suporte majoritário. Tudo bem? Ok. Então, ele precisa romper isso aqui com convicção, tá bem? Vir buscar essa liquidez acima desse outro topo aqui, que foi formado nos 84, entre os 84 e 85 mil. Eu até coloquei aqui um alerta, essa linha tracejada aqui é meu alerta. Então ele deve vir buscar essa liquidez, tá? Deve vir buscar essa liquidez. Daí ele deve provavelmente voltar e retestar, né, o ponto de controle, essa linha branca como suporte, tudo bem? Podendo vir até, quem sabe, vir testar essa própria linha de tendência de baixa aqui, né? Como suporte, dar uma agulhada para cá, e aí ter o seu impulso novamente para cima, tá bom? Então deixa eu colocar isso aqui de amarelinho, né? Fica assim, mais visível. Pronto. Então, essa aqui é o cenário que eu consigo observar no momento para o Bitcoin. Agora, se você está fora do mercado no momento, sem nenhuma operação aberta, é momento de você abrir longo aqui? Se você já acompanha o canal, você já sabe a resposta. Não, não é momento de abrir longo aqui. Por quê? Porque nós estamos rompendo uma resistência. Não se longa em rompimento de resistência. Pode-se sim abrir uma posição de longo no reteste dessa resistência, ou seja, quando ele romper isso aqui, recuar para retestar ou o ponto de controle, essa linha branca, ou essa linha de tendência de baixa como suporte, confirmando que não, o mercado não está interessado em operar o preço do Bitcoin abaixo desse valor. Aí você pode entrar com a sua operação de longo, visando, visando primeiro essa resistência majoritária aqui dos 88.300, né? Então, nesse nível aqui, nesse nível dos 88.300, é onde você vai estar analisando se você vai já fechar a sua operação por completo ou você vai pelo menos fazer uma retirada de lucro parcial e proteger a tua operação com o fechamento dela acima do seu ponto de entrada. Tudo bem? Para aí você, caso o preço recuar e te estopar, você não vai ficar no prejuízo, não é mesmo? Porque ninguém quer aqui devolver dinheiro conquistado ou no trabalho ou em próprios trade de volta para o mercado. Então, essas são as minhas considerações quanto à situação para operações nesse momento, tá? Muita cautela, precisamos observar esse rompimento aqui primeiro, né?
E quem sabe no backtest dele você tem aí uma possibilidade de entrar. Mas o melhor momento para entrar teria sido realmente aqui nesses fundos iguais, né? Temos um double bottom, um fundo duplo. Aqui seria o melhor momento para que você pudesse ter entrado. Por quê? Observando aqui no gráfico de 4 horas, você pode ver que o preço fez o quê, pessoal? O preço fez fundos iguais, né? Fundos iguais. Mas na nossa nuvem de momento, olha aqui, fez o quê? Nuvens ascendentes, ou seja, escadinha subindo, preço igual, divergência bullish. Se você já segue aqui o canal, você sabe já muito bem como é que isso funciona, não é mesmo? Então, se aqui temos uma divergência bullish num gráfico de 4 horas, que já é um gráfico muito assertivo quanto à direção do preço, você já poderia aqui ter sim entrado com uma posição de longo e seria o melhor momento para você ter entrado com esta operação, porque aí você já teria já a valorização aqui de quase 12%. Imagine só, 12%. Digamos que você esteja aí operando alavancado 10%, quanto que não seria 120 já por cento de lucro no teu bolso, não é mesmo? E se fosse 20%, 240, ou 20 vezes, seria 240% já de lucro no seu bolso. Então, muita atenção, tá? Não é hora de entrar com FOMO, medo de perder esse pump, porque ele pode nem sequer se confirmar. Trade, pessoal, é um jogo de armadilha, não de perseguição. Vou repetir. Trade é um jogo de armadilha, não de perseguição. Tudo bem? Como, Wilker? Me explica, por favor. Vou explicar. Então você está vendo aqui que houve uma divergência bullish. Então você está aqui observando o gráfico. O gráfico tem mostrado para você fraqueza, o preço começou a cair e ele fez esse primeiro fundo e você, será que eu devo entrar aqui agora? Vamos aguardar confirmação. O que é aguardar confirmação? Buscar uma divergência, não é? Aguardar que se forme uma divergência, ou aguardar que esse preço venha buscar uma retração de Fibonacci considerável. Por exemplo, nós temos aqui, vamos simular, caso o preço ainda não estivesse aqui, vamos dizer que o preço caiu até aqui nesse ponto dos 74 mil. Como que você faria para poder entrar nessa operação? Né? Então você teria aqui pegado, primeiro, a sua ferramenta de retração de Fibonacci, na verdade, tiver buscado topo desse movimento, que teria sido até então aqui, o fundo desse movimento, que teria sido então até aqui, né? E aí o que você faria? Você pegaria a ferramenta de Fibonacci para ver quanto que o preço recuaria para baixo, você pega o ponto mais baixo e joga até o ponto mais alto, né? Ou seja, ponto mais baixo até o ponto mais alto, bum. O que é que nós temos aqui? Retração de Fibonacci. Ele foi até, passou do 1.1, né? Ou seja, do 1 por 1, passou até do 1.1. Ok. O que isso quer me dizer? Quer dizer que o preço recuou 100% daquela altura lá. Tá, então vamos fazer uma outra conciliação com a retração de Fibonacci. Se eu buscar então desse outro topo aqui mais baixo, não desse topo aqui maior, mas desse outro topo aqui, qual é a retração de Fibonacci que eu observaria? Vamos ver? Então, desse fundo
até esse topo. O que é que eu cheguei? Também 1.1, né? Então continua aqui no 1.1. Vamos buscar outro ponto de consideração. Então, daqui desse fundo até esse topo, mais uma vez, 1.1. Então, esse ponto de retração aqui, de 1.1, foi um desvio da parte inferior da retração de 0.786. Porque esse ponto aqui que você vê em dourado é o ponto excelente para uma posição de longo, tá vendo? Por isso que ele é dourado, né? Entre o 618 de Fibonacci e o 786, nós temos aqui uma posição muito favorável. Então, se o preço chegou até aqui, né, abaixo do 1.1, não te dá assim certeza se ele vai continuar para baixo ou se ele vai voltar para cima, mas você sabe que já está abaixo da 786 e você já olhou 3 retrações de Fibonacci e todas elas confirmaram isso. Ok. Daí você continua aguardando. Você continua aguardando. Por quê? Porque você consegue identificar essa linha de tendência de baixa aqui, que está formando uma cunha. O preço veio, tocou aqui uma vez, e o preço veio aqui, tocou a segunda vez. Ok, então você já tem 2 pontos de toque nessa linha e mostra que ela tem resistido, mas 2 pontos ainda não é o suficiente. Você precisaria de pelo menos 3 para que você possa ter essa certeza que esse aí é um ponto realmente de suporte importante. Então você aguarda, né? O preço subiu aqui, beleza, mas você não vai sair perseguindo o preço. Por quê? Porque o trade é um jogo de armadilha, não é um jogo de perseguição. Então o preço foi lá sem você, você tranquilão na sua, tá? Não saiu perseguindo isso e o preço voltou novamente e retestou essa linha e suportou. Agora você tem 3 pontos de suporte, 3 toques nessa linha e todos os 3 toques ela suportou. Então você consegue dizer para você, agora sim eu consigo identificar que essa linha aqui é um suporte importante. E não só, mas agora eu também tenho uma divergência bullish aqui. Olha, escadinha subindo no momento e preços iguais, divergência bullish. Aqui você entraria com a sua operação de longo, tá? Nessa divergência bullish, no terceiro toque, nessa linha de suporte, aqui você entraria com a sua operação de longo. Risco ou mínimo em relação a você entrar nesse exato momento aqui, enquanto ele está querendo romper essa resistência. Beleza, pessoal? Então é mais ou menos assim que você busca qual é o melhor ponto de entrada, seja para longo ou para short. E a mesma coisa se aplica para shorts, né? Ou seja, operação de venda. Você vai buscar divergências bearish, da mesma forma que você observou aqui, você busca divergências bearish lá nessas nuvens de momento, ou no RSI, caso você use o RSI, MACD, ou seja, todos eles servem para te dar esse norte, tá bom? Mas o mais importante é na nossa. Você tendo essas linhas de resistência e suporte em confluência com as linhas de resistência, ponto de controle e suporte do perfil de volume, né? Ou seja, essa confluência de linhas de tendência, mais as linhas de suporte e resistência do perfil de volume, mais a situação de
divergência bullish ou bearish nas nuvens de momento, aqui no meu caso, que eu uso o Market Cipher B, ou no seu RSI, ou no seu MACD, você consegue ter essas confluências para poder assim tomar a sua melhor decisão. Tudo bem, pessoal? Olha, era tudo que eu tinha para esse vídeo no momento. Vamos seguir observando o price action do Bitcoin e vamos aguardar para ver se ele realmente vai confirmar esse rompimento para cima e se ele vai chegar lá no nosso ponto de resistência majoritária para aí assim estarmos buscando a nossa operação de venda, ou seja, de short para ele, tudo bem? Porque com certeza ele não vai sair daqui rompendo até os 100 mil, não é mesmo? Existem uma série de resistência ainda acima e nós estaremos sim observando para ver se ele vai rejeitar para que a nossa operação tenha um alto índice de sucesso. Tudo bem, pessoal? Olha, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais como é que você pode navegar aqui nessas águas e esclarecido para você que os melhores momentos para entrar é nos momentos de convergência entre vários indicadores, tá bom? E trade é um jogo de armadilha, não de perseguição. Ou seja, você armou a sua armadilha aqui e o preço foi lá e caiu na sua armadilha e você, pimba, entrou com a sua operação e aí você é bem sucedido, com certeza, tá bom? Ou, com certeza não, mas pelo menos uma alta probabilidade, isso sim é verdade, porque certeza mesmo que nós temos na vida é só que um dia nós partiremos dessa para outra. Tudo bem? Olha, forte abraço, até a próxima, tchau!